Espaço de Estação, não, Espaço Educação, entrando no ar em 22/11/2013. Hoje nós vamos fazer uma transmissão muito especial, o Espaço Educação voltando ao ar, e hoje estava tudo planejado já há algum tempo e alguns meses para dar tudo certo, mas deu tudo errado. Como toda tecnologia, isso sempre acontece e... infelizmente esquecemos que tínhamos que ter um programinha instalado no computador, então de qualquer forma vai ficar interessante porque nós teremos a presença aqui da pessoa que vai falar do Espaço Educação hoje. Não teremos a imagem dela devido às complicações tecnológicas. Posso cumprimentar, né? Mas será posso como vir aqui se para fosse cumprimentar. se estivéssemos da França. Não, mas eu vou lhes apresentar. Betinha, chega nas cantinhas. Esta aqui é a minha cara amiga Betinha, minha amiga de infância, né? De quantos anos atrás, Betinha? Quase 50. 49 anos atrás. Eu tinha 13 anos, né? Para ele, eu tinha 10 anos. 10 anos. Olha só, não há pessoas que digam assim, não, ela não é francesa. É sim, eu garanto, é francesa. Ela fala de gema. Da gema, da viu? gema. De gema, ela falou. Isso foi para provar que é francesa. E ela fala tão bem o português que pouca gente acredita que ela realmente... Peraí, não exagere. Não exagera, né? Betinha, quando é que você trabalha lá mesmo? É no Ministério da Educação? Da Educação, eu trabalho no Ministério da Educação com crianças itinerantes na França, que viajam, vivem em caravanas e não podem ir normalmente à escola. Elas, então, estão inscritas no ensino à distância e elas seguem um programa que eu organizo pelo Ministério da Educação. Acontece que esses jovens acumulam um certo atraso escolar pelo fato de não poder ir naturalmente à escola. Então, eu desenvolvi uma certa de reflexões, não é, a respeito desses problemas de língua, de transmissão de saberes através da língua. E eu fiquei fascinado quando eu estive na França agora e a gente conversou as questões que saiu do ar, as questões da linguagem, né? E ela trouxe uma questão absolutamente surpreendente e que foi muito instrutiva para mim. Eu acho importantíssima para a educação, uma argumentação que você foi buscar essa argumentação na linguística. Eu interesso-me por línguas, linguística e leio muitas coisas e eu achei que certos elementos desenvolvidos por linguistas, aplicando na questão do ensino e da maneira da gente ensinar, tinha a sua importância. Então, são noções, conceitos linguísticos que existem, que eu não inventei, mas que eu aplico a outras coisas. E são conceitos que eu fiquei fascinado porque esclarecem uma série de problemas que existem na nossa sociedade, na realidade do mundo, que ficam muito claros quando você conhece esse tema que ela vai nos apresentar hoje. Era para sair a apresentação de uma outra forma, mas ela vai usar um PowerPoint para nos apresentar e a partir de agora, então, nós vamos passar ao PowerPoint. Exatamente, agora eu vou sentar ali. Elisabeth Clanet de Lamani. Isso. Põe aí o meu. Então, a gente costuma, geralmente, dizer que, por exemplo, o francês e o português, o espanhol, eu preciso ver você, são línguas latinas que derivam do latim, que era uma língua muito nobre e que foi deturpada, foi tornando-se bastarda, o que deu o francês, o espanhol, o português, essas línguas latinas. Ora, quando a gente observa bem como se formaram as línguas, não é bem assim que funciona. Eu vou explicar.
Cada um de nós, na sua casa, na sua família, mas imaginemos mais longe, cada um na sua aldeia, no seu meiozinho social, fala uma língua que chama de conivência. Ou seja, é a língua de convívio de cada família, de cada pequena comunidade ou cada aldeia. E isso é que se chama basileto. Então, numa mesma região geográfica, você tem uma tonalidade, um acento, um sotaque diferente de uma aldeia para outra, mas fala a mesma língua, não é? Isso é a língua de conivência. Quando da nossa aldeia vamos para outra, para a feira, por exemplo, para o mercado, vender, cada um, uma pessoa fez por exemplo, um objeto e vai vender na feira, ela inventou um objeto, inventou uma palavra, inventou um modo de usar. Então, quando ela vai estar com pessoa da outra aldeia que vai querer comprar, ela vai explicar e vai tentar ser muito compreensível. Ela vai entrar num esquema de comunicação. Por quê? Porque de uma aldeia para outra, se eu falo o meu português, por exemplo, da minha aldeia, da minha região, a outra pessoa vai notar um sotaque esquisito, palavras que ela não vai entender. Então, as pessoas tentam esconder o sotaque, elas tentam apagar esse sotaque esquisito para se entender. Então, quando a gente põe tudo em comum, aquilo que nós fabricamos, os objetos, eu estou dando a ideia da feira, do mercado, mas é só uma ideia. E quando a gente põe tudo junto, a gente cria a língua de comunicação, uma coisa totalmente natural, que se faz naturalmente entre as pessoas. Agora, depois eu vou detalhar melhor, mas a língua de conivência são mais ou menos 1.500, 2.000 palavras, 3.000 palavras no máximo. A língua de comunicação já passa para 8.000, 10.000 palavras, porque cada um na sua aldeia trouxe, sem querer, sem fazer de propósito, a sua língua, não é? Agora, sempre uns espertos, como diria, uns espertos, que se puseram entre os deuses e os homens. Por exemplo, os brahmanes na Índia, os druidas nas religiões célticas, eles podem comunicar com os deuses, mas o homem comum não pode comunicar com os deuses. Então, eles inventaram um tipo de língua litúrgica, uma língua mágica, para poder comunicar com os deuses. E essa língua é uma língua que eu chamo de dominação ideológica. Ou seja, você, o simples humano, não tem capacidade de comunicar com os deuses. Então, inventam uma língua um pouquinho diferente, um pouquinho esquisita. Ora, há pessoas, depois eu vou desenvolver, há pessoas que, uma pessoa como eu, por exemplo, que estudei, como Maurício, a gente tem mais ou menos, hoje em dia, esses 3 níveis. Eu falo na minha casa, a minha língua de casa. Se eu encontrar com pessoas, por exemplo, vocês brasileiros, encontram com portugueses, eles falam o português de Portugal. Mas se a gente se juntar e quiser comunicar mesmo, vamos tentar cada um apagar um pouquinho o nosso sotaque muito típico, a nossa maneira, tentar comunicar, que a gente quer trocar ideias, né? Agora, se eu quero marcar a minha diferença com o português ou o português com o brasileiro, cada um vai se retrair na sua maneira de falar de conivência, para o outro não entrar, não é? Agora, quando, por exemplo, universitários, pessoas que estudaram, já tem esse nível também do acroleto da língua de dominação. Eu, segundo o tipo de pessoas com quem eu falo e o tipo de comunicação que eu quero ter com eles, eu vou poder jogar com cada tipo de língua. Mas há pessoas, que é o caso muitas vezes dos meus alunos, que são famílias precarizadas, mais pobres, elas só têm um nível de comunicação, de linguagem, que é a conivência. Então elas dominam em francês, são francesas, 1.500 palavras ou 2.000 palavras. Elas ouvem na televisão um monte de palavras, mas elas não entendem bem o que elas querem dizer, essas palavras. Isso a gente chama, esse tipo de comunidade, pode ser numa aldeia, pode ser no centro de uma cidade, pessoas que não saem do seu meiozinho
e elas parecem que têm umas grades, né, à volta. Isso, nas línguas dos países de leste, chama palanca. São sociólogos que utilizaram essa ideia da aldeia rodeada por aquela cerca, essa palavra de palanca. Ou seja, que são sociedades vedadas, cercadas, que têm atividades linguísticas muito reduzidas. Por exemplo, se eu falar, estamos todos juntos, vivendo na mesma aldeia, no mesmo meiozinho, para que eu vou explicar que ela, por exemplo, a Mainara está vestida de tal maneira? Estamos todos aqui vendo a roupa da Mainara. Não preciso explicar como é que a Mainara está vestida. Se eu entrar em comunicação com uma pessoa que não viu a Mainara, que não conhece a Mainara, eu vou tentar explicar como é que a Mainara, que idade tem, como é que ela está vestida. Estou dando esse exemplo. Então eu vou evocar, aí eu tenho que encontrar muitas palavras para poder a pessoa na sua mente imaginar quem é essa Mainara, o que ela faz, como é que ela vive, como é que ela anda vestida. Isso é uma ideia. Agora, quando a gente vive só juntos e não procura comunicar com outros, nós não precisamos desenvolver tanta atividade linguística. Agora, por exemplo, o basileto, isso é um contínuo, quer dizer que não tem assim é uma coisa que vai progredindo, não é uma coisa exatamente tantas palavras corresponde a isso, não é bem assim. Então, é assim. No basileto você incluiria também gestos, maneiras... Então, é isso que eu vou explicar. O basileto são mais ou menos entre 1.500 palavras. A frase é mínima, é o sujeito, verbo, complemento. Não é preciso introduzir muita coisa. Mas há um suporte gestual, há uma entoação. A prosódia é o ritmo com que a gente fala, que é muito importante. E, às vezes, não é transcritível. Por exemplo, eu encontro a minha vizinha, Bernadette, para dizer que eu sou... na França, a Bernadette, eu falo com ela. Oi, Bernadette, ça va? Tudo bem? Tudo bem. Isso eu posso transcrever, escrever. Tudo bem, um ponto de interrogação. Mas se a Bernadette diz... faz aquela carinha com ar assim meio... Ela não precisa falar, já entendi que tem um problema qualquer, ou com o filho, ou com qualquer problema, com o trabalho. Mas eu não posso transcrever o eu tenho que dizer, ela com um arzinho tristonho, não sei o quê. Aí eu já entro, eu já meto palavras numa coisa que é só... Agora existem, não sei como é que se chama no Brasil, smiley, são aqueles desenhinhos que a gente manda pelos telefones, smiley. Já isso dá ideia, eu estou contente, eu estou triste, eu não sei o quê. O smiley seria uma forma de mostrar um pouquinho, de poder transcrever por escrito uma coisa que a gente não pode transcrever, porque são gestos, atitudes e tudo. Agora, a língua é gráfica, quando eu digo transcritível, escrita, não é? Por enquanto não estou te falando de língua oral, escrita é outra coisa, isso é a língua. Já na forma da comunicação, a minha ideia não é ficar no meu meio. Eu quero comunicar com outras pessoas que não conhecem exatamente a minha cultura, a minha vida. Aí já vai subir para 5.000, 8.000, 10.000 palavras. Aí a frase mínima já tem uma expansão. Por quê? Porque se eu quero descrever o vestido de uma pessoa, de uma menina, eu vou dizer que é vermelho ou azul. Aí já introduzo adjetivo. E se eu quiser dizer como é que ela anda devagar, depressa. Isso aí já eu vou introduzir um advérbio. Quer dizer, quanto melhor eu quiser explicar como é que essa pessoa é, o que ela faz, não sei o quê, eu vou ter que introduzir cada vez mais elementos para o meu retrato ser mais preciso, não é? E depois, nos tempos verbais, a gente vai introduzir conjuntivo, vai introduzir verbos mais complexos, conjugação mais complexa, porque estamos evocando situações passadas ou eventualmente futuras. Já no acroleto, passamos para 50.000 palavras. Com uma sintaxe cada vez mais complexa, é oral, estou falando sempre da oral, mas também pode ser escrito. Mas na oral, por exemplo, um advogado, ele vai falar, não é? Na corte. Um padre, quando faz aquele sermões, não é? Ele fala, não está escrevendo nada. Os tempos são cada vez mais complexos e
o francês, quando a gente vai procurar todas as palavras que existem em francês, mais ou menos são 200 mil palavras. Em português, 220 mil palavras, porque entra muita palavra de origem, por exemplo, as palavras que fala o dicionário global do português, com Angola, com Brasil, com Portugal e tudo, mete muitas palavras que, por exemplo, um português não conhece, mas que um brasileiro aplica, um angolano aplica e tal, 220 mil palavras. O inglês passa para 600 mil palavras e o sânscrito passa para 1.500.000 palavras, que é uma coisa... Agora, justamente, eu vou falar do sânscrito. Na Índia, tal qual em todo o país do mundo, a mesma coisa. Eu estou na minha aldeia, na minha casta, na minha comunidade, eu falo a minha língua só entre nós, que só nós falamos, mas eu comunico com outras pessoas que moram na mesma região e eu simbolizo por essas margaridas. Mas a coisa é mais complexa. Eu posso ter a língua de conivência, por exemplo, com meus pais, mas eu, como sou casada com o português, eu falo uma mistura de português de Portugal, português do Brasil e francês na minha casa, ou seja, com o meu marido, a minha língua de conivência é uma língua que nem sei descrever. Não sei se está entendendo, é uma mistura nossa. Quando eu falo com os meus pais, a mistura é diferente, não se está entendendo. A língua de conivência... eu tenho a língua de conivência da minha casa com meu marido e eu tenho outra língua de conivência com os meus pais, os meus irmãos, não se estão entendendo. Onde metem palavras de português, já que toda a minha família também fala português. Quando a gente acha que uma palavra é mais eficaz em português, entra a palavra portuguesa. Portuguesa do Brasil, não de Portugal, que eles não conhecem. Então, na Índia, essas línguas chamam prácritos, e quer dizer, a palavra, a tradução é natural. É natural. Agora, como eu falava dos brahmanes, certos brahmanes, numa época remota, inventaram uma língua litúrgica na qual compuseram, nada por escrito, oralmente, os Vedas. Vocês ouviram falar dos Vedas, que são aqueles textos orais, compostos, são poemas, são um monte de texto. E essa língua dos Vedas chama Vak. Vak, a gente encontra a mesma raiz em latim, que é vox. Vox populi, a voz em português, voix em francês, é a mesma raiz. Chama a voz. E essas Vedas, essa língua dos Vedas foi transmitida unicamente oralmente, nunca escrita, porque a escrita era sacrilégio. Então é assim, a transmissão oral é porque o conhecimento, Veda quer dizer conhecimento, foi revelado pelo ouvido. E tem que ser transmitido de mestre a discípulo, a boca para o ouvido. Por quê? Porque os deuses não entendem se você fizer um erro de sotaque. Então, os pequenos brahmanes novinhos são ensinados, eles, na casa dele, falam a língua de conivência, tá bem? Quando encontram com outras pessoas, falam a língua de comunicação, outros amiguinhos. Mas quando estão na escola de transmissão, eles aprendem exatamente a língua da vaca, com o sotaque certinho. Então, houve, durante 30 séculos, 13 escolas de transmissão orais, cada uma com a sua técnica, mnemotécnica, quer dizer, para rememorar. Quer dizer, por exemplo, dizer 3 palavras e depois a quarta palavra no outro sentido. Cada um tinha a sua técnica e juntavam-se regularmente para ver se não havia uma distorção na transmissão. Se a transmissão era igualzinha em todo lado. Isso durou séculos e séculos. E eram correntes diferentes? Não, é sempre a mesma Vedas, os mesmos textos, que quando eu falo de texto, é composições orais, transmitidas de uma maneira diferente, mas para o texto ser o mesmo. A ideia é não haver distorções, ser exatamente o mesmo. No século V a.C., está muito frio, você não pode... Século V a.C., um gramático chama Panini, quinto século antes de Cristo, está mais escrito. Fez todo um trabalho em que ele integrou
ele colecionou todo o vocabulário dos Prácritos, e ele apanhou a língua da Vak, dos Vedas, e juntou. Isso chama Sam, juntar, Kara, fazer. Vocês conhecem a palavra karma, que são as ações, o fazer é a mesma raiz, Kara quer dizer fazer, Sam, juntar. Compôs, ajeitou, e ele criou o sânscrito, Sam, querer, compor, pôr junto. E ele criou uma gramática, ou seja, por exemplo, quem fala francês, espanhol, português, se a gente quisesse criar uma língua latina, latina, a gente apanhava francês, espanhol, português, catalão, italiano e rumeno. Acontece que quase todas as línguas latinas, o plural é formado com o S final, não é? As casas, por exemplo. Os homens, pronto. Mas em italiano, o plural é com I, não é com S. É. Então, a gente teria que decidir, os linguistas, os gramáticos, será que a gente apanha o S ou apanha o I? Inventa outra coisa para marcar o plural, para fazer essa língua supra-latina, digamos. Ora, ele criou regras de gramática para unificar isso tudo e transmitiu oralmente essas regras de gramática para jovens brahmanes sempre. Pronto. Acontece que numa época, mais ou menos na mesma época, houve uma certa reforma, digamos, do hinduísmo, uma rebeldia, de uma certa forma, que foi a criação do budismo. Não é? Nasceu na Índia, eram pessoas que rejeitavam um pouquinho a dominação dos brahmanes e criaram outro tipo de religião, que é o budismo. Aí eles inventaram a sua própria língua litúrgica, que é o Pali. Transmitiram-se, o budismo transmitiu-se em parte em língua Pali, por exemplo, no Tibete, mas também, depois em sânscrito também. Agora, isso foi há muito tempo. Acontece que na Europa, até o século XVI, mais ou menos, o acroleto da Europa, a língua, de tudo que era importante, de tudo que era oficial, era o latim, na Europa Ocidental. Na Europa Oriental era o grego, não é? Mas os eruditos conheciam também os outros acroletos, que era o hebraico, a língua da Bíblia, e o árabe, a língua do Alcorão, enfim, língua assim, pronto. O Luther, ele rejeitou, ele rebelou-se contra o Papa. Ele que é o iniciador do protestantismo. E ele quis voltar a traduzir a Bíblia a partir do hebraico, a partir do grego, do aramaico, juntou eruditos que conheciam essas línguas todas e iniciaram a tradução em alemão da Bíblia. Acontece que o alemão era como os prácritos da Índia, só tinha pequenos dialetos, vamos dizer. Pronto, então ele era dessa região, peraí, deixa eu ver se eu consigo apontar com isso, consigo apontar com o ratinho ou não? Ah, está aqui o ratinho. Essa região aqui da Alemanha, aqui no sul da Alemanha tem montanhas, então chama Alto Alemão porque é das montanhas. O meio alto da alemão é porque as montanhas são mais baixas, e o baixo alemão, Niederdeutsch, é porque é planície. Então, tinha dialetos do baixo alemão, do meio alto alemão e do alto alemão. Ele é da região do meio do alto alemão. Ele juntou os dialetos todos daquela região, os prácritos, vocês entendem, eu aplico essa palavra, e ele meteu grego e latim, fez uma sintaxe parecida com o latim e criou o que hoje é o alemão oficial. Mas na Alemanha, cada um continua falando o seu dialeto. Por exemplo, eu falo bávaro na Baviera. Se eu sou de uma aldeia, eu falo o meu bávaro, a aldeia ao lado fala o outro bávaro. Quando juntamos, tentamos nos entender num bávaro mais acessível para todos. Mas se eu encontrar um alemão do norte da Alemanha, aí eu já vou falar o tal alemão estandardizado. Vocês estão entendendo? Que é ensinado nas escolas, que é ensinado, que é na televisão, que é nisso tudo.
Os franceses, pouco tempo depois, fizeram a mesma coisa. É o François Ier, Francisco I, que fez uma lei dizendo que queria que a exclusividade da nossa língua materna francesa, notre langue maternelle française, nos documentos públicos. Tudo era latim. Ele achava que o povo não entendia nada e queria que fosse tudo na língua francesa. Mas vocês vão ver que... Então, ele começou. Mas o que acontece? Os clérigos, aqueles que faziam aqueles papéis, aqueles documentos oficiais em latim, eles conheciam, sobretudo, escreviam latim, nunca tinham escrito noutra coisa senão latim. Então, misturaram as línguas, igual aqueles dialetos do norte da França, com latim, com grego, e criaram o que eu chamo o acroleto dos clérigos. Uns tempos depois, foram poetas que continuaram esse trabalho, mas com um trabalho muito mais refinado, que eu chamo o acroleto dos poetas. Na França, para vocês terem uma ideia, no norte da França, a parte verde, é o que chamamos as línguas d'oïl. E foi a partir dessas línguas, dessas regiões de França, que foi criado o francês atual. Porque em outras zonas da França falava-se, e ainda se falam, línguas que não têm nada a ver com o francês. À esquerda, o bretão, que é uma língua céltica, que não tem nada a ver com o francês. O basco, que é a língua que ainda é mais diferente, que nem sequer é indo-europeia. E esse basco é uma língua que estava naquela região antes de chegarem a primeira língua europeia. É mais antiga que as outras todas. Depois temos as línguas do occitão, aquelas vermelhas, que são mais parecidas com o italiano, talvez. O catalão, o franco-provençal, fala-se flamengo no norte da França, que é parecido com o holandês, e fala línguas na direita que são parecidas com o alemão. Quer dizer, a França é uma misturada de línguas. Ora, o francês atual está baseado na zona que vocês veem em verde, ao detrimento das outras línguas que foram consideradas depois como não oficiais e não tiveram direito de se desenvolver. Inclusive foi proibido, eu estou com muito frio, foi proibido, eu não quero ficar doente, foi proibido falar as outras línguas. Os meninos nas escolas tinham proibição de falar, por exemplo, na pausa, no recreio, as línguas deles, o bretão, o occitão e tudo. Foi assim que se impôs o francês. Mas da minha geração, eu tenho quase 60 anos, eu tenho amigos, eu tenho inclusive na minha família, a família da minha cunhada é basca, os meninos até os 7 anos não sabiam uma palavra de francês, só falavam basco. Agora, a geração mais nova, não. Todo mundo fala francês e esqueceram as línguas. As línguas não desapareceram, mas já não é uma coisa natural do dia a dia. Já saiu da conivência. Agora já é outra história. Para vocês terem uma ideia, que a gente tem ideia que o francês sempre existiu, mas não é bem assim. Então, o Dante Alighieri, que era um italiano, já nos anos 1303, 1305, escreveu uma coisa que chama de a eloquência da língua vulgar. Língua vulgar quer dizer do povo. Ele diz que a língua vulgar, ou seja, a língua do povo, é uma língua natural, que é mais nobre que a gramática, ou seja, o latim, que é uma língua artificial. Eu vou explicar por quê. Ele faz um manifesto a favor da criação de uma língua vulgar, ilustre, no sentido ilustre, assim, se baseia nos diversos dialetos italianos, no diverso mesoleto italiano, para tornar tudo compreensível, inclusive para mulheres e criancinhas. Claro, as mulheres não estudavam, não eram e criancinhas. A ideia dele é que a língua deve ser ilustre, ou seja, uma língua rica, mas tão simples, tão clara, tão nítida, que até mulher e criança possam entender. Aí, acontece que essa coisa de criar uma língua, eu esqueci de botar, eu tinha um texto em francês que conta como é que o latim se criou. A elite em Roma falava grego, que era o acroleto. E o latim era aqueles dialetos, aqueles prácritos. Fizeram o mesmo trabalho, juntaram os latins todos
e criaram o latim que nós conhecemos depois que foi transmitido nas escolas. Não sei se estão entendendo. O latim não nasceu, que a ideia é sempre ter uma língua extraordinária e depois ela se torna abastardada. Não é assim, é o contrário, é subindo, não é descendo, não é que acontece. O caso da Índia, até 1947, a língua oficial da administração indiana era o persa, nem sequer é o sânscrito, porque o sânscrito é só dos brahmanes. É uma língua que qualquer um não tem direito de conhecer. Então, até 47, é como na Europa, era o latim. Então, o persa, a língua persa, que é falada no Irão, era a língua oficial desde a Índia até a Turquia. A Turquia, inclusive, era a língua oficial. Quer dizer, você podia falar na sua casa outra língua, mas a língua da administração era o persa. Então, os ingleses, quando chegaram na Índia, acharam que era uma estupidez, ninguém entendia aqueles documentos. Eles chegaram no Bengal, em Calcutá, criaram lá o seu estado, o primeiro estado britânico, e disseram aos eruditos, mas vocês têm que escrever em bengali. Só que os eruditos conheciam o sânscrito, conheciam o persa, conheciam o inglês, o bengali falava em casa. Então fez-se um trabalho enorme a partir do fim do século XIX, durante o século XX. E quando foi a descolonização, quer dizer, a Índia se libertou dos ingleses, houve também a separação entre o Paquistão e a Índia. Aí, a partir de uma língua de comunicação mais geral, todo o norte da Índia, as pessoas entendiam mais ou menos uma língua que chamava hindustani. No norte da Índia você tem muçulmanos e hindus, e todos se entendiam com esse hindustani, mais ou menos. Aí decidiram criar duas línguas, uma que é o hindi e outra que é o urdu. O urdu é a língua oficial do Paquistão e dos muçulmanos da Índia, e o hindi é a língua da Índia oficial. Tem várias línguas oficiais, mas digamos que... E criaram essa língua procurando no hindustani, mexeram naquele hindustani, para o hindi foram procurar muitas palavras no sânscrito, do Panini, e para o urdu muitas palavras de persa, ou de árabe. E a escrita mudou também. A escrita, quer dizer, eles na rua falam a mesma coisa. Só que na escola, por exemplo, nas nossas línguas latinas, nós fomos buscar a palavra cavalo, nós temos cavalo em português, cheval em francês. Mas, por exemplo, eu digo um hipódromo, não é? Hipo é a palavra grega para dizer cavalo, hipismo, não é? Mas também tem equitação. Equus é latim para dizer cavalo, equitação, nós temos essa palavra. Ora, imagina que os portugueses, por exemplo, só utilizassem agora as palavras gregas, diriam hipo, e os brasileiros só a palavra latina, eco. Em vez de todo mundo dizer cavalo, nós todos, portugueses e brasileiros, dizem cavalo. Mas se agora o português na escola dissesse, não, agora é hipo. Ah, o meu hipo, fui andar de hipo, não sei o quê. E os outros brasileiros, não, eu andei de eco. Depois complica tudo, quer dizer, todo mundo se entende com cavalo, mas os meninos na escola vão aprendendo que não, o cavalo acabou, agora é hipo e eco. Quer dizer, a mesma língua que todo mundo entende, acaba por não entender nada. Acaba por separar as línguas. Claro que é uma separação um pouquinho natural de região do norte de Portugal para o sul, se fala de uma maneira diferente, no Brasil do norte e do sul. Claro, entre Portugal do Brasil e de Portugal tem diferença, mas continuamos entendendo uns com os outros, se a gente quiser comunicar. Quando não quer comunicar, ninguém se entende, mas isso é uma vontade, não é? Então, acontece que há um forte problema de iletrismo. Iletrismo na escola, quer dizer, dificuldade para estudar. Porque o hindi oficial é um idioma totalmente artificial. E o vocabulário é muito do sânscrito, mas a frase fizeram uma frase inglesa. Sabe? A frase complexa, digamos, porque a frase simples, não é? Mas quando você escreve e estuda, as frases tornam-se com subordinadas, com relativas, com orações assim. O caso do português, já que eu estou aqui, eu vou falar um pouquinho. É interessante de saber que é a primeira língua que se tornou oficial na Europa, ao detrimento do latim. Isso aconteceu no fim do século XIII.
1290. Foi o rei Dom Dinis que impôs, o Dom Dinis, a noção de português não existia. Falava-se da linguagem. Ninguém falava de português, era a linguagem. E tinha depois o latim, não é? A gramática. A linguagem era o que as pessoas falavam, o povo, né? Então, esse Dom Dinis gostava da sua linguagem, ele compôs as cantigas de amigo. Talvez vocês estudaram um pouquinho essas coisas. Primeiros textos compostos em português. Em 1290, ele impõe a linguagem como língua oficial administrativa. Porque nessa época é que houve as fronteiras definitivas de Portugal. É o primeiro país da Europa que teve as suas fronteiras e ficou as mesmas fronteiras. Porque a França, se vocês vissem mapas da França, da Alemanha, da Itália, aqueles países mudaram de fronteiras, com as guerras, com as coisas e tal. Mas Portugal é o primeiro país da Europa que tem as mesmas fronteiras e que tem a sua língua administrativa oficial daquela época. É bom saber isso, que é uma coisa bem interessante. Em 1574, agora essa linguagem era assim, administrativa, mas realmente continuavam o latim para coisas mais complexas e o castelhano, a corte portuguesa falava castelhano. Aí, em 1574, Pedro de Magalhães de Gándavo escreveu um diálogo em defesa da língua portuguesa. Por quê? Porque na época teve o domínio espanhol, sabe? O período filipino. Então os portugueses ficaram com uma raiva do castelhano se impor e decidiram lutar pela sua própria língua. Tal como na França fizeram défense de la langue française, eles também defenderam a língua portuguesa. Esse mesmo homem escreveu História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, em que ele faz uma propaganda para proporcionar imigração para o Brasil e descreve a fauna, a flora, os indígenas e as riquezas potenciais. É bom assinalar isso. Mas o que acontece é que, na época filipina, a época em que o Portugal estava com o domínio espanhol, os portugueses, para se diferenciar dos espanhóis, para os espanhóis não entenderem essa língua, inventaram uma coisa genial, que os brasileiros não herdaram. O português que se fala aqui no Brasil é mais ou menos com o sotaque que tinham os portugueses no século XVI. Eles tinham as vogais. Por exemplo, os portugueses inventaram uma coisa que tornou quase incompreensível para qualquer espanhol e mesmo para brasileiros o idioma deles, que é a vogal átona. Ou seja, por exemplo, lá em casa, na França tem muitos portugueses, e uma vez uma senhora disse, meu marido foi operado. Eu não entendi nada. Ela que diz, meu marido foi operado, porque o A se tornou uma vogal átona, marido. Já não se pronuncia. Operado, já não se, é prado. Então, eu não te diria, você estava no prado, o que era, né? Então, isso foi uma invenção genial e que os portugueses não... Quer dizer, a época da colonização realmente foi, sobretudo, anterior. E o português que foi transmitido aqui. E na Índia, em Goa, por exemplo, é o português do século XVI. O português com as vogais abertas, como Luís de Camões tinha esse português de vogais abertas. Está entendendo? E essa coisa foi uma criação mais moderna, recente, do português de Portugal. Entenderam essa coisa? Praticamente. Sobretudo, mostrar que a nossa língua é diferente. Nós temos uma língua, e inclusive, eles tinham orgulho que a linguagem tinha sido imposta como língua oficial. E essa coisa dos castelhanos dominarem era um problema. Bom, há uma coisa que aconteceu, aí está em francês, não traduzir. Interessante, quando vieram aqui colonizar o Brasil, tinha os índios, né, os indígenas, vieram muitos jesuítas. E os jesuítas foram primeiros linguistas. Eles queriam evangelizar na língua das pessoas. Então, na África, eles evangelizavam na língua das diversas nações, no Brasil, nas línguas aqui, na Índia, nas línguas e tal. E, para isso, eles fizeram um trabalho enorme sobre aquelas línguas. Inclusive, se há línguas que ainda
sobreviveram é graças ao trabalho dos jesuítas. O que eles fizeram? Porque antigamente a evangelização era tudo latim. Eles disseram, não, nós temos que evangelizar na língua local. Então eles criaram com essa língua que falavam os índios, essa língua geral. Vocês ouviram falar da língua geral, que eram aqueles dialetos todos, que, como o hindustani, mais ou menos todo mundo se entendia. Uma grande parte, desde o Paraguai, Brasil, a língua geral. Cada um falava o seu dialetozinho, mas dava para entender com todos. É a mesma ideia do hindustani. Eles criaram o Nhengatu, quer dizer a língua boa. A partir do Tupinambá, criaram Cotoso. Meteram português, meteram latim, meteram grego e inventaram o Nhengatu, que foi a língua oficial do Brasil até 1750 e tal, depois da expulsão dos jesuítas do Brasil. Isso é, pronto, eu não vou contar a história do Brasil, vocês conhecem melhor, mas a língua é interessante saber que o português só se impôs no Brasil, inclusive os colonos portugueses não falavam português, falavam Nhengatu. Precisavam de intérpretes quando tinham que fazer documentos oficiais com o governo mesmo português. Pronto, eu deixo isso. Isso também eu vou deixar. O português foi uma língua muito importante na Ásia, você sabe, serviu de língua veicular, mas não tem importância. Agora, a questão do bilinguismo e da diglossia. Uma pessoa bilíngue é uma pessoa que domina duas culturas, conhece duas culturas e duas línguas no mesmo nível. Por exemplo, se eu falo basileto em francês e basileto em português, eu sou bilíngue. Mas se eu falo basileto em francês, mesoleto em francês, e só conheço o mesoleto do português e não o basileto, porque o basileto eu aprendo com o leite da minha mãe, não sei se entende. O basileto é de casa. Se eu sou de fora, eu não conheço o basileto. Eu posso aprender a língua de comunicação, mas o basileto não suporta nenhuma sotaque diferente. Você tem que ter o sotaque da aldeia, não sei se está entendendo, o sotaque do teu meio. Agora, a língua de comunicação aceita qualquer tipo de sotaque, de qualquer meio social, de qualquer região do Brasil. Estou falando mesmo dentro do Brasil, né? Então, uma pessoa bilíngue, mesmo se eu tenho um sotaquezinho francês, o meu mesoleto está correto, eu posso comunicar com vocês, mesmo que tenham uns erros e não tem importância, estamos nessa língua de comunicação. Agora, o basileto só se aprende mamando, você está entendendo? Ou pela avó, enfim, dentro de casa. Ou então com uma vivência grande na infância. Que não é o caso, as pessoas aprendem mais tarde línguas. Então, o verdadeiro bilíngue é que domina 2 basiletos, pode ser só 2 basiletos, não é? Ou pode ser basileto e mesoleto, mas tem que ser os 2. E os acroletos. Eu, por exemplo, sou bilíngue, não sou bilíngue. Não sei se está entendendo. Porque eu não estou dominando exatamente as mesmas coisas nas mesmas línguas, não é? Então tem a noção de diglossia. A diglossia é uma sociedade, uma pessoa em que o basileto e o mesoleto apresentam ou diferenças mínimas. Por exemplo, o acroleto daqui do Brasil, afinal, é o português oficial de todo o mundo luso brasileiro. É o português, aquele português mesmo oficial, mesmo é o mesmo para todos, né? Agora, a diferença não é enorme entre o português daqui, o basileto, o mesileto e o português, digamos, geral de todos que falam português no mundo. Já quem é cabo-verdiano, já é mais difícil, né? Porque aí a diferença é mais intensa. Então, às vezes, o acroleto é tão diferente. Na Alemanha, por exemplo, quem fala bávaro é alemão o bávaro. Mas é tão diferente do alemão, mas diferente, vocês não imaginam, não dá para entender. Eu tenho uma senhora que eu conhecia, que é a mãe da minha cunhada, ela é alemã, ela é bávara. Se eu falava com ela pelo telefone e falasse direto em alemão, ela desligava logo. Se eu falasse bávaro, aí ela falava comigo, porque é tão diferente que não dá para entender muitas vezes. Por exemplo, os gregos inventaram uma coisa. Tá bom, tá, eu vou... pronto, isso vamos andar. Olha, então, o iletrismo e o analfabetismo eu vou explicar agora. O que é na França o conceito de illettré? É uma pessoa que sabe ler, sabe decifrar, mas ela não entende o que lê. Então eu digo, você não sabe ler, dá cá que eu vou te ler.
eu leio, ele continua sem entender. Porque a questão não é o ler, é porque tudo que está escrito, mais ou menos, está escrito em acroleto. Com uma síntese complicada. Nem são as palavras, é a maneira de organizar as palavras. Agora, o analfabeto, ele não sabe decifrar, não sabe ler. Mas há analfabetos que são letrados, não sei se vocês entendem. Por exemplo, eu falei na Índia, os pânditos, que não escreviam, porque é considerado como subalterno, são as baixas castas que escrevem. Ele é analfabeto, não sabe escrever nem ler, mas é letrado, ele tem um nível de língua forte. Há repentistas aqui no Brasil que compõem alexandrinos, são completamente analfabetos, mas têm um alto nível linguístico. E na África e na Ásia, enfim, em todo lado, tem analfabetos letrados. Na nossa cultura ocidental, a gente pensa que quem não sabe escrever só pode ser... Está entendendo essa noção de iletrismo e analfabetismo? Pois, então, o código para aprender o alfabeto precisa entre 20 e 30 horas. Agora, para poder utilizar 10 ou 30 mil palavras, conhecê-las, não digo utilizar, eu preciso de 5 a 8 anos. E se eu quiser subir para um nível superior, aí eu preciso só de 3 anos, porque eu já tenho uma base e aquilo vai acumulando e vai fazendo conexões no meu cérebro, não sei se está entendendo. Aquela base dos 5 a 8 anos corresponde a um ensino até os 16 anos. É o que tentamos na Europa fazer o que chamamos o ensino comum, até os 16 anos. São aqueles anos que você precisa para chegar a esse nível. Depois, o nível superior é mais fácil, não sei se estão entendendo. Pronto. Bom, isso eu queria dizer com o acroleto dos clérigos, que a leitura para muita gente é um prazer, mas que, em geral, é uma chatice, não sei como explicar, é uma invasão de documentos jurídico-administrativos que temos de cada vez mais. Estão escritos uma linguagem incompreensível, que eu chamo o acroleto dos clérigos, já um romance escrito por acroleto dos poetas, ou seja, numa língua bonita, clara, pode ser uma língua, não é? Mas, pronto, então isso é um problema. E afinal, o Dante, que queria uma língua que fosse compreensível tanto para as mulheres como para as criancinhas, e o François Pomé que dizia, eu quero que as leis sejam tão claras e compreensíveis, que não tenha razão de dúvida, não tenha dúvida possível. Nós queremos que tudo seja, que não haja nenhuma ambiguidade ou incertidão em tudo que vem escrito oficialmente. Ora, estamos muito longe, e eu acho que foi um falhanço do projeto do Dante e do François Pomé, infelizmente. Então, isso eu vou passar. Dizer um americano que diz, não é nada evidente que a língua da middle class, que é assim, cheia de palavras complicadas, as pessoas falam complicado, as pessoas de meios mais simples falam claro. Afinal, o que é valorizado na escola é aquela coisa complicada, mas não quer dizer que a mensagem, aquilo que a gente quer comunicar, seja mais eficaz aquela língua complicada do que a língua simples. Então, na Escandinávia, acontece que eles não criaram realmente um acroleto, eles só criaram um mesoleto superior, porque eles tinham seus dialetos, né, só criaram a língua oficial mesmo, no século XIX, é recente, não é século XVI como o francês e o alemão. Então, o ensino é todo feito numa língua muito simples e clara, mas você vai estudando inglês desde menino, e quando chega, a partir dos 16, 17 anos, se você quer estudar uma coisa mais complexa, já é em inglês. Está entendendo? Porque como nós fazíamos na Europa com latim, quem estudava era latim, era tudo em latim. Afinal, a gente abandonou o latim, mas agora estamos usando o inglês. Tem o mesmo... Agora, o inglês tem o basileto. Cada inglês fala o seu basileto em casa. Não quer dizer... Quer dizer, a mesma palavra, pessoa pode falar os 3 níveis, mas a pessoa só fala um nível. E são dominados por aqueles que falam o acroleto. Você está entendendo? O basileto e o mesoleto não são gêneros menores. Porque um cirurgião que opera não vai começar a fazer frases complicadas, não é? Ele está operando.
E muita gente estuda inglês, francês para vocês, estuda alemão, chega no país não entende nada e não é capaz de se exprimir, porque aprendeu só aquela língua, mas que é muito bonita, mas não é eficaz no dia a dia, não é? Eu digo que o Basileia é a linguagem do humor, do amor, da ternura e da pedagogia, porque a gente pode ensinar coisas muito complexas, conceitos complexos, numa linguagem simples. Só que dá trabalho, é mais trabalhoso, não é? É preciso que a gente queira comunicar certas noções, certos conceitos, que as pessoas entendam. Se a gente não está interessado em que as pessoas entendam, a gente continua a falar complicado, não é? Pronto, isso talvez seja demais sobre a oposição entre cultura oral e escrita. Fica para outra vez, se vocês quiserem. Isso também era interessante, apesar de tudo, mas pronto. Mas você filmou aquilo? Filmou aquilo? Meia-noite. O importante é que a gente trouxe essa fala de Betinho, que é essa sacação de como é que as línguas apareceram na humanidade, como é que elas se construíram, é muito interessante. Isso que ela falou finalmente aí, de que a comunicação mais importante é a do Basileia, é a comunicação do coração, é a comunicação entre os verdadeiros humanos e não apenas uma comunicação da razão, e quando a gente do acroleto da língua de dominação, que é uma língua que acaba tendo a grande função de criar Preciso da minha pena. subservientes, gerar uma A pena. discriminação, Eu guardei? capacidade de que todos percebam quem é que é da dinastia, da classe dominante, quem é que é importante e quem não é. Porém, a existência está no dia a dia, na existência individual e pessoal de cada um de nós. Então, do coração, do divino, do ser, para a nossa comunicação. Estamos encerrando